bem afiado na matéria. Ver se eu consigo ajudar, mas é um pouquinho mais difícil, assim, porque a gente não vê tanto quanto cálculo, né? Vamos dar uma Uhum. olhada. Tu quer ver alguma questão? A gente pode tentar. Bem, eu acho que a melhor pra gente começar é a segunda, tá? Ok. Depois a gente vai pra primeira, mas é que Não, tô meio preocupado. Diga. a segunda eu acho que também. Hum, Tá, qual questão tu queres fazer então, Miguel? Me fala aí. eu acho que a matéria que eu estou pior é transformações lineares e. Eu também tenho, se o professor quiser, eu posso mandar uma. Tipo, apostila também da matéria e Pode ser. os exercícios do professor, se o professor quiser. Ah, Um, isso é bem legal mas a se tiver matéria. esse. Ok, ok. Eu posso enviar já. E a matéria que eu estou pior é, acho que é transformações lineares. Tá bom. Um, por isso, Bem, acho eu que. também tenho uma matéria, eu tenho uma ficha que eu uso, o pessoal gosta bastante. Se tu quiser, a gente pode, nessa primeira hora de aula, ver um pouco da matéria, né? Tendo em vista as questões ali da lista, né? Que eu já vi que Ok. são de transformações aqui, o que que ele tem? Fala para a partir de uma matriz de transformação, determinar a base, determinar a matriz que transforma uma base canônica. Tá bom. Isso aí são coisas bem razoáveis aqui. E a outra de transformação é uma pergunta teórica, que fala sobre ser injetiva, sobre ser isomorfismo, fala sobre a dimensão do núcleo também, coisas assim bem comuns, né, quando a gente fala de transformações. Então para ti, autovalores, valores próprios e vetores próprios está tranquilo, a parte de Quer distância dizer, também tá. mais ou menos. A parte das distâncias, pronto, acho que é só usar aquela a fórmula, não é? A parte da. De. Mais ou menos, né? Mas é porque aqui a gente tem uma distância quadridimensional, né? Ok. Mas sim, de certa forma, tu tens que utilizar aquela equação do módulo lá, como sempre, né? Uhum. Então tá. Vamos lá de transformações aqui para tu se sentir mais confiante quanto a transformação. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o meu material que eu conheço um pouco melhor e tu vai ver que ele é bem simples. Tá? Ok. Depois a gente dá uma olhada no teu caso, mas na prática é a mesma coisa. Vamos lá. Aqui. Bem, olha só. Para começar, né, o que é uma transformação? É como se fosse uma função, tá bom? Mas é uma função que vai de um espaço para o outro. Pode ir, por exemplo, do R3 para R2, ou do R2 para R3. Pode, por exemplo, ir de um espaço de matrizes para um espaço de polinômios. Basicamente, é você mudar o espaço que você está trabalhando. É isso. Por vezes, tu vai continuar no mesmo espaço, mas a tua função vai mudar. Isso pode ser interpretado, por exemplo, como tu pegar um vetor e ampliar ele, ou espelhar ele, fazer alguma coisa assim com o vetor. Ele era um vetor, continuou um vetor, só que mudou seu formato. Beleza. Transformação, resumidamente, é isso. Agora, pode ser que tu esteja trabalhando com uma situação que não é uma transformação linear. Então, tu tens que primeiro provar que é. Para provar que é uma transformação linear, a lógica é a mesma do subespaço, lembra? Não sei se tu chegou a estudar subespaço vetorial recentemente, mas tu tem duas regras lá para provar que é um subespaço ou não, que é a regra da soma e a regra da multiplicação, certo? Eu acho que isso aqui é o começo de tudo para estudar transformações, apesar do teu professor não ter cobrado isso lá. Normalmente eu peço para os alunos fazerem uma dessa, mas como ele não cobrou na prova, eu vou só mostrar, tá bom? Sim. Então tá bom. Bem, aqui, olha só, ele percebeu uma transformação. A transformação aqui era essa. Tava falando de preços ali. Então tem o preço de três coisas, a coisa um, a coisa 2 e a coisa 3 e a transformação é isso. Tu pegas o valor desses elementos e por meio dessa conta aqui, tu encontras o preço. Então perceba que tu tinhas um dado de três dimensões, porque eram três variáveis independentes, né? Três informações que vinham diferentes, sei lá, o preço
do café, do arroz e do feijão, por exemplo. E no final, como tu vai comprar 2 cafés, feijão e meio e 1,9 arroz, vai ter um preço só. Então foi uma transformação que saiu do negócio de 3 dimensões para uma dimensão, que é um preço só. O preço que tu paga lá é aquele preço, uma coisa só e acabou. Então foi uma transformação, porque saiu do espaço R3 e foi pro R. E tu teve que fazer multiplicações aqui nos elementos que tu recebeu. Muito bem. Multiplicações por constante. Então olha só que interessante. Para provar rapidamente aqui se há uma transformação ou não, a primeira coisa que tu tens que fazer é, bem, somar 2 vetores. Então está dizendo que o U e o V são esses 2 vetores aqui. Esse é o U, esse é o V. Somas. Esse é o teu novo, esse teu novo primeiro termo X, esse teu novo primeiro termo Y, esse teu novo primeiro termo do Z. O terceiro, né? Que a gente não está chamando exatamente X, Y, Z, mas 1, 2 e 3, né? 2 e 3. Então esse é o primeiro termo 1, primeiro termo 2, primeiro termo 3. Então, a gente viu que a transformação pega o primeiro termo e multiplica por 2. Pega o segundo, multiplica por meio, pega o terceiro e multiplica por 1,9. Perfeito? Sim. Então, como esse é o primeiro termo, multiplica por 2. Esse é o segundo, por meio. E assim vai. Até que tu tens isso. Tu rearranjou desse jeito. E agora que vem o ponto interessante. Né? Perceba que a gente colocou o vetor dentro da transformação aqui. Tá? Agora a gente não vai fazer isso. A gente vai somar 2 transformações diferentes. Que envolvem também aqueles mesmos U e V. Veja que é diferente o processo. Aqui eu fiz uma transformação, fiz outra transformação, e aí eu somei as duas. Quando tu soma as duas, fica desse jeito. Ok? Ok. Agora perceba que esse resultado aqui é igual a esse aqui de cima. Mas não precisaria ser. Mas é. Não seria, por exemplo, se tivesse, por exemplo, multiplicação de x1 vezes x2. Que apareceria lá uma produto notável, né? Que modificaria completamente o padrão. Tu não terias a mesma coisa. Mas aqui, de fato, a gente provou que se somas o vetor dentro da transformação, é a mesma coisa que a transformação dos vetores separadamente somadas. Isso é muito importante. Só se for uma transformação linear isso acontece. E o mesmo com a constante. Tu multiplicas, tu consegue escrever desse jeito, então, após aplicar a transformação, depois tu jogas o K para fora, encontra que ele é igual a K vezes a transformação, ou seja, ele estava dentro, agora está fora. Isso prova que é uma transformação, tá? Isso não é trivial, definitivamente não é trivial. É um pouco mais fácil se tu fores bem na parte de subespaços, tá? Mas, novamente, eu estou explicando rápido, porque não foi cobrado isso lá na tua lista, tá bom? Uhum. Então tá bom. Agora, o que vai ser cobrado, que é o próximo aqui, eu já vou parar para fazer, pedir para tu fazer alguma coisa mais simples, depois a gente vai para a lista. Beleza, ele está fazendo agora as mesmas provas, só que para outros tipos de espaço. Espaço dos polinômios, espaço das matrizes, tá bom? Uhum. Então, a gente vai, por hora, ignorar. Vamos ver aqui as propriedades das transformações lineares. Então, vamos lá. De modo geral, tu consegues escrever a tua transformação como a combinação linear, olha só, isso é muito importante, porque isso vai servir na hora de fazer a matriz mudança de base, que apareceu lá na tua lista, por exemplo. Tu consegues escrever a tua transformação como a combinação linear de transformações de outros vetores. O que é isso se não uma combinação linear? T de V é um vetor. T de V1 também é um vetor. Então tu estás escrevendo T de V como uma combinação linear, uma vez que A1 é um coeficiente, uma constante que multiplica TV1. E isso a gente está bem acostumado a fazer já na álgebra, né? Escrever um vetor como uma combinação linear de outros vetores, certo? Por exemplo, um vetor muito simples, o vetor 2, 2. Tu consegues escrever ele como 2 vezes o vetor 1, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 1. 1, 0 e 0, 1 é a base canônica, por isso eu estou dando esse exemplo. Muito bem. Agora sim, agora vamos para uma coisa prática interessante aqui, olha só. Esse tipo de problema pode cair muito tranquilamente na tua prova. Vai ser um problema fácil, mas pode cair. Qual a transformação linear que vai do R2 para R3? Tal que, olha só, a transformação do 1, 0 é esse vetor e a transformação do 0, 1 é esse vetor. Ele quer saber
qual é a regra da transformação, certo? Que nem nós estávamos a ver regras agora há pouco, né? Ó, o que é uma regra de transformação? É a equação que rege a transformação, tipo esse aqui, olha só. Esse. Isso aqui é uma transformação. É isso que ele quer saber. Qual é a equaçãozinha que rege a tua transformação? Então, ele está Ok. propondo que por meio aquelas informações que ele deu, dá para encontrar isso. Tá bom? Então é isso que tu Ok. quer, aquela equação que envolve x, y. Muito bem, o que tu vais utilizar? A ideia aqui de cima. Então, ele escreve o vetor ali, 0 e o 0, 1. Note que 0 e 0, 1, eles são vetores LI. Tu sabe o que são vetores LI? Linearmente independentes? Isso, exatamente. Em outras palavras, tu não consegue escrever o V1 como uma combinação linear, no caso, múltiplo de V2, né? Tá. Então, muito bem, perfeito, que legal. Tu tens uma base. Só dessa forma que tu conseguirias fazer essa conta, beleza? De modo geral, na álgebra linear, tu sempre precisa que os vetores que tu estás trabalhando sejam LI. Então, como tu tem dois vetores LI, tu vai ser capaz, com certeza, de escreveres a transformação por meio deles. Muito bem. Ok. Beleza. Então, olha só que interessante. Toda vez que tu tens uma transformação, é um T de V. Então, a gente vai propor que um V aqui, um V qualquer, um vetor qualquer, ele, de fato, pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. É o que eu estou te falando até agora. XV1 mais YV2. Certo? Qualquer vetor pode ser escrito dessa forma. Por quê? Como é que eu tenho tanta certeza? Porque o V1 e o V2 são LI. Tu acabou de me falar. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Essa primeira linha? Sim. Tá bom. É só aquilo que eu Ok. acabei de explicar, né? Qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear de vetores LI. Nada Certo. demais. Sim. Vetor 2, 2, que eu te dei o exemplo aqui. Como é que eu escreveria o vetor 2, 2? O x teria que ser 2 e o y também, não é mesmo? O vetor 2, 2. É. De Tu ze quer sim, escrever de o um vetor 2, 0 e 2 0, 1. Sim, sim, sim. Ok, utilizando o V1 e já percebi, V2, já né? percebi. Isso, perfeito. Muito bem, agora o que que a gente vai fazer? Nós estamos interessados na transformação, ó. Qual a transformação linear? Então, o que que eu faço? Como eu criei um vetor genérico, então eu aplico agora a transformação nesse vetor genérico. Aí. Uhum. E agora que vem o ponto interessante. Para que servia todas aquelas provas que a gente que eu fiz brevemente agora, né? Expliquei brevemente sobre o negócio de ser transformação ou não. Por causa desse ponto aqui da matéria. Se tu aplicas a transformação do lado esquerdo, tem que aplicar isso do lado direito também. Então, a hora que Uhum. tu aplicas, olha só, ficou uma soma de vetores com constantes dentro. X e Y são números, são coeficientes, melhor dizendo. Uhum. Perfeito? Só apliquei a transformação aqui. Tudo certo na segunda linha? Por enquanto, sem dúvidas na segunda linha? Sim. Transformação dos dois lados? Perfeito. Agora na terceira linha, bem, aqui não muda nada, mas aqui muda, porque a gente aprendeu que, pelas duas regras das transformações lineares, tu podes quebrar essa soma aqui dentro em duas transformações, e se tu tens coeficientes na frente dos vetores, eles podem ir para fora. Então, a soma é a primeira regra, o coeficiente fora é a segunda regra. Ok? Uhum. São as duas regras de transformação linear, que uma transformação precisa seguir para ser uma transformação linear. Muito bem. E agora, se tu pegares o enunciado, né, ele falou quem é T de V1 e quem é T de V2. Aqui, ó. E Sim. W1 é igual a esse, W2, entendeu? Então, o que é W1 e W2? Ele mostrou de uma forma meio burra, mas na realidade, nada. Ah, não, sou burro. Ele falou aqui, ó, T de 0,1. Tá aqui, eu não posso duvidar dessa apostila nunca. Eu normalmente sou o cara errado. Então tá, as transformações estão aqui. Então, transformou, pronto, agora que tu transformou, acabou o problema. Porque tu vai multiplicar o x e o y e juntar tudo, tu acaba Ok. de encontrar a equação da transformação, beleza? Ok. É uma coisinha bem passo a passo aqui, mas eu acho bem interessante de fazer, tá bom? Para entrar no nível das questões do teu teste que são mais difíceis. Não adianta tu tentar quebrar a cabeça naquelas coisas complicadas, né, sem fazer um mais fácil antes, beleza? Sim, sim. Como eu estou a ver que
as questões lá, elas envolvem mais vetores mesmo, e não matrizes e polinômios, eu vou te pedir para fazer uma coisa envolvendo vetores também, tá bom? Mas professora, eu só não percebo uma coisa, Diga. hum, que é, e também eu não, como é que um, como é que uma transformação, depois, a transformação é, hum, eu pegar em alguma coisa hum, e mudar o subespaço em que ela está, não é? É isso? Como eu te Pegar num, expliquei no começo, né? Transformação, ela é sim, você pegar algo e transformar em outra coisa, não precisa ser exatamente no mesmo subespaço, pode ser em espaços diferentes, pode tratar de coisas diferentes, tu pode transformar um vetor num número, um vetor numa matriz, um vetor num polinômio, uma matriz num vetor, uma matriz num número. ok. Isso que é a transformação, Então, é tu mudar, tu pode mudar completamente, mas tu tens que seguir a regra, é isso. uhum. Então, Por exemplo, por aqui, exemplo, olha só, isso aqui foi uma transformação que transformou de uma matriz 2 por 2 num polinômio de quarto grau. ok. Então, é uma Então, coisa completamente diferente da outra, digo. mas por exemplo, como é que eu aplico uma transformação a um vetor ou a alguma coisa? Porque aqui Certo. diz, por exemplo, no enunciado diz que a transformação do vetor 1, 0 é 2 menos 1, 0. Aquele que a gente Hum, estava vendo, esse? sim. E Mas é eu, justamente, olha só, é justamente por causa da equação. O problema é que aqui foi o trabalho contrário, né? Porque se ele te simplesmente, ó, essa é a transformação, transforma esse vetorzinho aqui. Ia ser uma conta que qualquer aluno da sexta série, do sexto ano aí do primário faria, sim, né? Aqui ele está fazendo o serviço contrário, que é um pouquinho mais elaborado, que é ok. por meio das informações, tu encontrares a transformação, entendeu? Um pouquinho diferente. Agora para pensar comigo. Essa aqui é a transformação que a gente acabou de encontrar. O que, que vai acontecer se tu colocares o vetor x igual a 1, y igual a 0? Coloque x igual a 1 e y igual a 0. Esse vetor que ele está mandando transformar aqui. O que, que vai Ok, aparecer dá aqui? ah, Vai x, ficar 1 menos 1, 0. Concorda comigo? sim, Desculpa. Tá errado. 2 menos 1, 2 menos 1, 0, ok. exatamente. Não é o que está aqui? Sim, sim, Então, isso é transformar. Tá pegando um ok. vetor do R2 e mandando pro R3 aqui nesse caso, né? Poderia não ser o caso. Então, né, Ok, então, por novamente, exemplo, digo, se. Ok, já percebi, já percebi. Então, o T de V ah, é o vetor, é o que é usado para transformar o vetor V naquele, pronto, nisto aqui no 2 menos 1, 0. É tipo, eu tenho o vetor e, e é. Ok, ok, acho que eu percebi. Mas é que eu estava confuso, porque agora aqueles vetores, eu estava a ver como é que um vetor tinha mais que um x, porque eu estou habituado a pensar que os vetores são x, y, z, mas se eu meter em coluna, por exemplo, e fizer uma. nossa, cara, mas você tá indo longe, hein? A gente não chegou nisso tudo ainda, não. Calma. Só que eu estava confuso como é que um vetor que só tinha duas variáveis, x e y, passava para 3. Como é que ele passa de R2 para R3? Era isso que. Sim, sim. Isso é uma. Eu entendo o que tu queres dizer. Parece que tu tá criando informação do nada, né? Algo assim. Pois, que Mas não parece. é exatamente isso, né? Se tu parares para Uhum, pensar que a gente fez isso tranquilamente, né? Um vetor que era do R2, o V é um XY e virou um vetor XYZ. O problema é que as componentes XYZ dependem de XY. Mas se tu parar para pensar, isso é a coisa mais comum do mundo. Porque, por exemplo, um plano, a equação de um plano. A equação de um plano é um Z que depende de XY. uhum, Quando tu estudas na geometria o plano, é isso. Qualquer função de segundo grau é isso. É uma coisa de três componentes que depende de dois. ok. É normal, é bem normal, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso. Tá? O problema é que quando isso acontece, né, quando tu tens indo de um espaço de uma dimensão para outro, tu acaba tendo
núcleo, acaba tendo imagens que não seguem a mesma lógica da quantidade de vetores que tu espera. Assim. Por exemplo, quando a gente olha para SR3, a gente espera, a gente precisa então de 3 vetores para descrever o espaço todo. Né? Tu pode estar pensando isso, certo? Preciso de 3 vetores para descrever o R3 todo, que ele está falando aqui no enunciado. Não, esse é o ponto. Não. Porque se tu fizeres a base da imagem, que é o que a gente já vai ver aqui, tu vai perceber que precisa de 2 vetores só. Okay? Então, vamos dizer assim, é algo, olha só que interessante, é algo que está no espaço do R3, mas depende só de 2 vetores. Então, tu consegue até imaginar o que é isso. É uma espécie de plano que está no R3, né? Meio torto, assim, está no R3, dependendo de X e de Y. Beleza? O que eu quero dizer é o seguinte, tu não precisa se preocupar com esses detalhes assim mais práticos, tá? Se tu só pensares na álgebra, só na parte matemática, já tá ótimo. Ok. Beleza? Porque a álgebra linear é a matéria mais abstrata que tem. Tu não precisa se preocupar na prática com o que tu estás trabalhando. Se tu simplesmente entenderes as regras aqui, já tá valendo, tá? Porque tem coisa que não dá para imaginar mesmo. O que é uma matriz se transformando num polinômio? Não tem como imaginar. Não tem como desenhar uma matriz graficamente, né? O gráfico dela. Entende? Então tu tem que se preocupar menos com isso nesse momento, beleza? Ok. Aqui foi bem. Aqui tu entendeu, né? Uma coisa que dependia de x, y virou uma coisa tridimensional. Tranquilo. Beleza, aqui ó, uma matriz 4x4 pode se transformar num polinômio. Muito bem. Eu vou fazer um contigo aqui para isso ficar mais tranquilo. Vamos pegar um bem parecido. Tem muitos lá na minha lista de exercícios. Deixa eu pegar lá, página 68. Muito bem, estou com um aqui. Pior que não tem um exercício parecido com esse. Mas eu posso criar da minha cabeça aqui. Ó. Sabendo que 0,1, ou melhor, 0, 0,1, 0, 1, 0. E chuta quem? 0, 0, 1. Formam a base. Formam uma base do espaço. R2. E sabendo também que nem eu sei o que vai dar esse bicho aqui, mas que vai dar alguma coisa, vai. Encontre a transformação. Beleza? Ok. Então, olha só o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando isto aqui. A t de x, y, z. Que transformará alguma coisa em 2 dimensões, certo? Agora, quem é que vai ficar aqui? Qual é a combinação de x, y, z aqui e aqui, né? Essa é a pergunta que tu vai colocar aqui, x, y, z, para que ocorra esses vetorzinhos bonitinhos aqui. Então, vamos lá. Lembrando que a gente está tratando de um T de V aqui, só que o nosso vetor é um vetor tridimensional. Beleza, é isso que a gente quer. Então, a gente começa colocando aqui um V genérico aqui, pode ser escrito justamente como a combinação linear desses caras. Então, vamos deixar aqui separado. Cara, a álgebra linear é a matéria que mais cansa os professores em sala, porque tem que ficar escrevendo muita matriz, muito vetor. Onde eu dar aula online assim, é que daí eu posso copiando as coisas. Imagina um cara no quadro, pode copiar. O aluno fica lá entediado. Uma matéria que me entediava era essa. Tem que ver o professor escrever 1000 vezes a mesma coisa. Muito bem. E agora tu entendeu então que
pela regra do subespaço, né, da transformação linear, se eu aplicar a transformação dos dois lados, eu vou poder ficar, né, com A fora, T de 0, 0, 1, né, mais 1. Eu fui meio jumento aqui, não precisa colocar A, né? Vamos colocar X, Y e Z. Você viu que eu coloquei A? Nossa, nem pensei nisso. Que a gente está procurando uma relação de X, Y, Z, né? Então, para que colocar A, B e C? Não está errado, né? A conta daria a mesma resposta, mas vamos usar a letra certa, né? X, Uhum. Y e agora Z. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Agora tem que pegar no enunciado quem é. E substituir só. Pronto, só isso. Tranquilo, né? Uhum. Daí quando tu faz isso, 0, 1, 2, 1 e 2. Isso ainda não é a transformação assim do jeito que a gente quer, né? Pode escrever agora que a tua transformação do R3, XYZ, é igual a 2Y Mais mais Z. 2y, 2x. Não, 2Z, né? Agora, 2. porque nós estamos aqui nesse primeiro termo só pegando os primeiros, certo? Agora Ok. vamos para o segundo. Eu acho que eu copiei qualquer coisa mal do enunciado, então. Sim, sim. Beleza. Então pronto, acabamos de encontrar uma transformação aqui, que pega um vetor do R2, do R3, ou pega dados na realidade, pega dados de 3 dimensões e leva para 2 dimensões. Ok? Ok. Pronto. Então tá. Probleminha bem interessante. Bem, já que eu fiz, vamos para a próxima matéria mesmo, que agora é a imagem do núcleo de subespaço. Aí nessa aí eu vou te pedir para fazer um ou outro. E também porque pede bastante coisa de imagem lá na tua prova. Olha só esse problema aqui, né? Outra definição importante das transformações. Elas têm o que a gente chama de imagem, que é um vetor, vamos dizer assim, é uma base de vetores que descrevem como vai ficar a tua transformação. Ok. Ou seja, é como se tu tivesse uma série de vetores que a combinação linear deles pode descrever qualquer vetor da resposta da tua transformação. É Uhum. isso. É porque nem toda transformação vai te permitir ter qualquer vetor como resposta, né? Uma Sim. transformação clássica aqui, ó, eu acho que não está aqui, aqui, essa transformação é clássica. Por exemplo, ela é uma projeção ortogonal. Então, o que ela faz? Né? Que dá até para tu entender na prática, graficamente, o que está rolando. Tu entra com um vetor, tu coloca ali na entrada, né, da tua conta, no domínio, no caso, um vetor de 3 dimensões, e ele, na realidade, continua sendo um vetor de 3 dimensões. Tu não sai do R3, ó, R3, R3. Só que tu tá se encontrando a projeção, ou seja, como ficaria a sombra dele aqui no plano XY. Ok. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Tu tens uma. Pô, eu me perdi aqui no que eu tava falando. Mas na prática, tu tá pegando um vetor que tá, tá preso numa regra aqui, né? E a Uhum. regra é a regra da transformação é o teu vetor transformado sempre tem que estar no plano XY. Ele nunca vai ter uma componente de cota, né, de altura, Sim. ok? Perfeito. Então note que está no R3, a resposta está no R3, mas ela não, as respostas dessa transformação não te permitem ter qualquer vetor do R3, apenas os vetores do R3 que estão no plano XY. Beleza? Isso é Ok. muito importante, muito importante. Por quê? Porque se isso é um fato, né, tu não vai precisar de uma componente Z para descrever os vetores da transformação. Tu só vai precisar de componente XY. Uhum. Tu vai poder dizer que o Z é sempre zero quando transforma. Portanto, 2 vetores é suficiente para descrever qualquer vetor da tua transformação aqui. Tu não precisa de um terceiro que dê a altura. Beleza? Sim, porque é sempre zero.
Está sempre no plano, exatamente. Então, com isso em mente, vamos entender a ideia de transformação aqui. A ideia de imagem da transformação, que são justamente esses vetores que, se tu fizeres uma combinação linear, tu consegue escrever qualquer vetor transformado. Beleza. Seja aqui de R2 para R2, uma transformação linear dada por esta transformação. Dessa vez ele já deu. Qual dos vetores abaixo pertence à imagem de T? Bem, aqui, por hora, bem tranquilo. Tu tens ideia de como... Eu estou dizendo, mas não sei se tu sabe. Mas tu tens ideia de como provar se esses vetores aqui fazem parte da imagem? Ou seja, são vetores que poderiam surgir dessa regra? Se calhar é só substituir o x e o y e ver se dá um 2. Não sei. Não. Não, porque ele Um, não está te perguntando se tu podes são- colocar esses vetores na transformação. Isso tu pode ter certeza, tu pode. Só que tu hum, colocares um 2 aqui, vai dar uma coisa completamente sem sentido. O que ele está te perguntando não é isso que tu propôs. O que ele está te perguntando é o seguinte: é possível que nessa transformação aqui eu tenha, por exemplo, nesse primeiro termo ele seja igual a 1 e esse segundo termo seja igual a 2? É isso que ele está perguntando, entendeu? Para a questão A, ah. claro. Então, Para a questão A, tenho de igualar a 2x menos y a 1 e tenho de fazer um sistema. pronto, perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Legal, cara. Isso aí. Então eu acredito que tu saibas resolver um sisteminha de duas equações, duas incógnitas, né? Não vou nem te pedir para fazer isso. O importante é tu entenderes o que a pergunta está pedindo. Ok. Ok. Beleza. Então, a mesma coisa tu farias ali no outro, e aqui a gente tem um ponto muito importante. Na álgebra, muito é tu olhar e saber o que está acontecendo, tá? Tu tens que olhar para uma transformação dessa, hoje ainda, e já saber que ela, bem, pode escrever qualquer vetor da R2. Tá? Eu sei que é difícil assim, eu te pedi isso, Hum, mas é natural que quando tu tens alguma prática já em álgebra, tu olhes para uma transformação e saibas, só de olhar, que ela descreve um espaço inteiro. Beleza? Aos poucos a gente vai entendendo isso. Isso é meio que básico, assim, nessa matéria. E ok. olha que eu olhei para algum. Para mim é básico, né? Tem que ser. E eu digo isso tendo olhado para tua prova e pensando, poxa, tem algumas questões aqui que eu acho que eu não sei fazer. Uhum. Então pode ser que a tua prova esteja num nível bem mais alto. Hum, pois, eu não sei. Normalmente o professor não tem feito hum, provas muito difíceis. Mas Ótimo. pronto, como é a última prova do semestre, ele pode. Ou então ele pode ter mandado uma prova de treino mais difícil para nos obrigar A a, estudar, né? a estudar, sim. Pois pronto. Isso aí. Mas, mas pronto, também mais vale saber fazer os difíceis e. Claro, claro. Vamos lá. Olha só, agora aquela ideia que eu estava te falando agora mesmo. Vetores que descrevem, né, a combinação linear que pode descrever qualquer vetor da tua imagem. Muito bem. É o que ele quer que tu encontres agora. Determine a imagem da transformação linear. Parari, parará, parari, parará. Então, tendo essa transformação em vista, quais são os vetores que, por sua combinação linear, podem me descrever qualquer vetor transformado aqui? Como é que a gente faz para descobrir isso olhando para a transformação? Bem, a gente faz o seguinte: isola as letras. A gente já fez isso hoje, né? Na verdade, a gente fez o contrário. A gente tinha elas desse jeito e multiplicou e somou. Uhum. Agora tem que fazer o contrário. Tu isolas as letras que tu tiveres na tua transformação. Então, isola o x. Se tu isolares o x, como tem 2x no primeiro componente, um x no segundo e um x no terceiro, foi justamente 2, 1, 1. E assim vai para os outros, certo? Ok. Mas este com y, se tu isolares, mais o z, se tu isolares. Ok? Uhum. Tudo bem. Tá bom, tá bom.
Eu acho que, se tu entendeu, eu vou te pedir para fazer uma, tá? Então, hum, eu só não. Ah, professor, uma coisa, Diga. é que mais em baixo diz. hum, Pronto, isto é os vetores. T, a imagem é os conjunto dos vetores que depois vai dar aquela transformação. E o, é linearmente independente. Eu já não me lembro como é que se vê se é linearmente independente os vetores. Eu sei que, É, tem a ver pronto, com dá para conseguir ver ver só um de vetor. olhar, ver Isso. que eles não são múltiplos um dos outros. Para ser Ah, combinação, para ser combinação linear, tem algumas formas de ver. Tem algumas formas mais rápidas, outras mais devagar, né? Tu poderias uhum, fazer, por exemplo, determinante. Se for zero determinante, significa que tu tens uma base LD. ok. Tu podes também, tu podes também fazer uma conta. Tipo, tu podes fazer A vezes esse vetor, mais B vezes esse, mais E vezes esse igual a zero. E se tiveres ali alguma lógica entre A, B e C que permite que seja zero, sem obrigatoriamente o A, o B e o C serem zero, significa Uhum, que eles são LD também. Existem várias formas de verificar isso, tá? ok. Mas eu acho que me lembro do determinante. Acho que foi assim que É, nos disseram. se tu está trabalhando com vetores como esses, fica bem fácil fazer por determinante, né? O problema é que às vezes é difícil para alguns tipos de transformação, né? Tu verificares os vetores assim, né? Se for uma transformação matricial, se for uma transformação de polinômio, né? Mas como o teu professor costuma trabalhar com isso, pelo que eu estou vendo no teste, então usa essa do determinante que tá bom já, né? Ok. Ok? Então tá. Bem, tranquilo isso aqui, né? Bem, então o negócio é o seguinte. Eu vou falar do núcleo para que a gente possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tanto verificar a base da imagem como o núcleo. A gente Ok. faz tudo de Ah, uma vez só. professor, eu posso só Oi. pedir para. Eu tenho de ir à casa de banho buscar um lenço. Tudo Eu bem, vou, sem posso problema. ir só rápido. Sem Ok. problema. Obrigado, professor. Ok. Ahm, já tenho o lenço, professor. Professor. Tá por aí já, Miguel? Já. Ah, certo. Tava falando com a minha mulher. Muito bem. Agora a gente vai, então, complementar aqui esses vetores que descrevem a transformação com o núcleo. É um outro vetor muito importante, porque ele é o vetor que indica quais são as entradas da tua transformação, aquilo que tu colocas, né, na transformação, para que tu vá para o zero, para que tu encontres o vetor zero, né? Isso é bem Certo. importante, porque se tu traz uma transformação linear, existe sempre a solução trivial, né? Por exemplo, essa transformação aqui, né? Se V, digamos que seja um vetor x, y, z de novo. Se tu colocares x, y, z igual a zero, os três zero, com certeza, por ser uma transformação linear, tu vai para o núcleo. Tu tem que ir para o núcleo. Se tu não for para o núcleo, nisso não é uma transformação linear, tá bom? Uhum. Então, a questão é o seguinte, tudo bem, isso é comum, mas existe, será alguma relação entre os x, y, z que também te levaria para o núcleo? Que te levaria para o vetor zero? Bem, é isso que a gente faz quando o problema nos pede encontre o núcleo. Tem algumas questões ali no teu teste que pede isso, certo? Verificas lá para tu ver. Mas é o núcleo da transformação? Isso. Então não é. Para fazer o núcleo não é.
fazer tipo escada de linhas e, e depois igualar a zero, é isso? Essa é a forma, essa é a conta que tu faz para encontrar o núcleo. Exatamente. Ok, Bem, é uma das contas, né? Dá sempre para tu resolver de outra forma. certo. Pode sempre resolver, por exemplo, resolvendo o sistema. Se tu achares mais Ah, fácil, às vezes é mais fácil. sim, sim. Ok. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aquela transformação que eu estava a te falar, né? Ela é descrita, né, a equação dela desse jeito, transformação de x, y, z igual a x, y, zero. A gente conversou que vai sempre ser o vetor no plano aqui. Então, de Uhum. certa forma, as componentes x e y continuam as mesmas. Mas, como tu pegas uma sombra, tu tens z igual a zero sempre. Essa é a ideia. Daí, o que que eu quero dizer com isso? Existe um núcleo aqui. Existe uma combinação que foge do 0, 0, 0 para todos, que também vai te levar para o vetor zero, que é o 0, 0, z. Ah, Porque, veja, para que tu tenhas o vetor 0, 0, 0 como resposta da transformação, obrigatoriamente, né, tu vai precisar que o x e o y sejam zero. Obrigatório. Mas o z pode ser qualquer. Qualquer valor de z que tu coloques no teu vetor, digamos que tu entre com o vetor 0, 0, 50. Né, tu coloques 0, 0, 50 aqui. Tu não concorda hum. que a resposta vai continuar sendo 0, 0, 0? Sim, Isso, se porque tu está colocar 0, no. 0, 1 milhão também. Sim, sim. Pois é. Então aqui a gente tem um caso desse, né? Caso que não foi apenas a solução trivial que te levou para o núcleo. Portanto, tu tens que descrever que o teu núcleo ele tem uma base. E a base é aqui, ó, 0, 0, z. E tu podes até dizer o vetor da base, que é o 0, 0, 1, né? Se tu isolares o z, Uhum. certo? Pode dizer que a base do núcleo é 0, 0, 1. Muito bem. E aqui ele vai fazer outra transformação, né? Do jeito que tu estavas a falar, né? Ó, transformou numa matriz ampliada e escalonou ela. Ok. Veja, é um jeito de fazer, né? Tem os outros jeitos. Eu, particularmente, aqui acho que não faria escalonado, porque eu acho escalonar coisa de computador. Ser humano, sabe, ser humano não funciona muito bem com ficar jogando linha de um lado pro outro, fazendo continha, assim, a gente acaba se perdendo. Ou é a minha desculpa. Deve ser a minha desculpa. Mas, de toda forma, né, dá para fazer, a gente chega nessa resposta aqui. Note, note uma coisa muito importante, cara. Essa transformação vai do R4 para o R3. Era uma coisa quadridimensional e virou tridimensional. Dá a entender logicamente que tu perdeu informação nessa eh, conversão de dimensões, certo? Era 4 dimensões, foi para 3. Alguma coisa foi perdida. Essa Sim. perda foi para o núcleo. Esse é o ponto. Entendeu? Ahm, É uma não percebi. lógica só. Mas assim, eu quero que tu perceba a lógica, velho. Ó, tu tem uma coisa quadridimensional e vai para 3 dimensões. Sim. Pô, tu tem que ter É perdido porque. alguma coisa. Ah, então se calhar no núcleo está algum que está sempre a multiplicar por zero? Ou. Não, como. O que eu quero dizer é assim, é como se tu pegasse uma dimensão inteira e jogasse no núcleo. É isso. Ok. Essa é a ideia. Então, porque, meu, pô, o negócio era 4 dimensões, foi para 3 dimensões, tu teve que ter perdido uma dimensão nessa transformação. Né? Uhum. Então, para onde que ela foi? Então isso tem a ver com o núcleo da transformação. Exato. Obrigatoriamente tem a ver com o núcleo. Por isso que existe um teorema, né, da álgebra que relaciona isso que eu estou a te falar aqui, das dimensões da transformação do núcleo da imagem. Que está aqui, ó, olha só. Esse é o teorema. Anota isso aí que é importante, hein? Ok. Teorema 130. Dimensão do núcleo Isso. da transformação. Ok. Ok, pronto. Então, resumidamente, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio, vamos dizer assim, da base ali, do domínio da tua transformação, que tu colocas ali na transformação, certo? É isso aí. Então a imagem da transformação é R3 e aquilo Bem, ia de R4 para R3.
Então Isso, o núcleo, exatamente. peço desculpa. O núcleo é unidimensional? O núcleo tem que ser unidimensional obrigatoriamente, por causa desse teorema. Esse é o ponto. Esse é o Ok. ponto. Ah, bem, só tens que tomar algum cuidado aqui, tá? Porque quando a gente olha o R3, aqui escrito, né? Tu pensas, a imagem então é R3 é 3 dimensões. Pode ser que não. Esse é o ponto. Pode ser que não. Por causa das coisas que ele coloca aqui. Tu tens que chamar esse R3 aqui de contradomínio, ok? Esse é o domínio e esse é o contradomínio. Mas, lá no cálculo, e aqui na álgebra também, na esmagadora maioria das vezes, o contradomínio é igual à imagem. Né? Isso é a Hum. tal da sobrejetora, né? Da transformação sobrejetora. Da função sobrejetora também, né? Que tens lá no cálculo 1. Mas às vezes não. Então tu tem que cuidar, beleza? Quando tu tens essa transformação, tu tem que pegar a imagem, né? Para tirar a imagem é fácil, né? Tu já aprendeu Ah, que é só puxar a letrinha para fora, certo? sim, sim. E ver Sim, se os vetores são LI. Esse é o ponto. ok. Tu tem que ver se os vetores que tu tira da transformação são LI. Pode ser que eles não sejam LI. Pode Então acontecer nesse isso. caso não, nesse caso o que é que não é imagem? Ou... Bem, continua sendo a imagem, né? Mas não é uma base. Porque uma Ah, base tem que ser LI, certo? ok. Então para Então, encontrar a imagem é tirar pronto, tirar o x os y e assim de dentro da expressão. isso. Perfeito. E Agora, para para tu tirar a encontrar base da imagem, né? e para saber se é a base é ver se eles são ali. LI. Daí tu só pega os LI. Beleza? Então Uhum. tá. Daí, para tu descobrires a dimensão da base da imagem, é isso, né? Tu vê quantos vetores tem ali, pronto. Essa vai ser a dimensão. Então tem que tomar um cuidado, né? São detalhes, mas na maioria das vezes, contradomínio é igual a imagem. Então não precisa se preocupar tanto. Uhum. Agora, vamos lá, vamos ver o que está rolando aqui, vamos ver esse exemplo. Tu tens aqui, né? Dá para imaginar aqui que tu vai ter, então, imagem 3, como o domínio é 4, espera-se que o núcleo seja 1. Vamos ver aqui qual foi a base que ele tirou. De fato, ele tirou o núcleo aqui fazendo escalonamento, né? Encontrou de dimensão. Ok? Ok. Pronto. Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, essa página aqui da minha apostila, a página 72, ela me parece ser muito útil para resolver aquela questão teórica que tu tens na prova lá, tá? Então, quando que é a Ok. tua prova mesmo? A minha prova é quin- quinta-feira. Quinta-feira, acho eu. Quinta-feira, quinta-feira. Olha só, eu tô com uma ideia então, Miguel. Nós temos aulas no sábado e domingo, né? Sim. Se tu quiseres, a gente pode fazer aula na quarta também. Tipo, essa semana, Eu. excepcionalmente, se tu quiseres. Ok. Eu. Quarta. Quarta supostamente temos de estar de voo. Mas se não formos voar, eu acho que nós vamos deixar ter a tarde livre. Então, ainda por cima, como temos teste no dia a seguir. Então, eu terça ou quarta, posso enviar uma mensagem ao professor quando souber, mais ou menos, quando souber que se tem tempo livre. E eu não sei se sei com muita antecedência, mas sim, acho que quarta era uma boa ideia. Perfeito. Só me avisares e pronto, tá? Se tiveres Ok. horário livre para ti, eu te dou aula, não tem problema nenhum. Uhum. Pena que tu não tens como saber já, né? Tipo, eu sei que Ah, é complicado, é tudo em cima da hora para ti, mas pois, é pena, senão porque eu já nós estamos no reservava primeiro mesmo. ano, então, pronto, primeiro ano tem de estar sempre assim, sem saber Sem nada, faz parte. Mas para sem o ano problema. já vou ter mais tempo. Certo. Tomara que a gente consiga fazer mais uma aula. Hum. Então tá. Acho que aqui tem alguns teoremas, agora a gente tem o básico das transformações. Uhum. Muito bem. Daí, olha só, tem mais 10 páginas para terminar o conteúdo de transformação todo. Eu acho que vale a pena a gente ver essas 10 páginas e depois começar a tua lista ali, tá bom? Até porque Sim, tem aula de nem amanhã também. que, Diga. sim, exato, nem que eu veja agora a matéria com o professor, depois tento resolver
as questões do teste e as dúvidas que eu tiver, depois posso tirar amanhã. Ou pronto. Perfeito. Vamos ver até onde a gente consegue hoje, né? Sim, Beleza? Só deixa eu sim. responder um negócio aqui. Bem, vamos lá. Transformações lineares e matrizes. Agora olha só, uma coisa que acontece muito é tu ter que pegar a tua transformação, né, do jeito que a gente tinha ela ali, né, com a equaçãozinha, aquela equaçãozinha, e acabar por transformar ela numa matriz. Porque vai ter muitas vezes, né, lá principalmente na parte de alto valor, de vetores próprios e valores próprios, que tu tens que pegar uma matriz de transformação e encontrar os vetores próprios. Desculpa, é que eu vou falar autovalores e autovetores o tempo todo, tá? Que no Não Brasil a faz gente mal, não chama faz mal. assim. Por algum motivo a gente imitou os alemães e os americanos também, eu acho, porque lá eles falam Eigenvalues, né? Eigenvalues em alemão é valores próprios. Eigenvectors, vetores próprios. Então a gente não. É estranho, cara, porque o Brasil, ele. Depois que acabou o Império Português lá, infelizmente, por mim a gente era colônia de Portugal. A gente nunca Não, foi não. colônia de Portugal, na verdade. A gente era parte do território de Portugal, né? Era o território Sim. ultramarino. Então a gente fala colônia lá porque a gente acostumou a falar colônia porque os nossos professores de história são uns bostas, infelizmente. Daí, mas o que eu quero dizer assim, depois que o Império acabou lá no Brasil, né? Sim. Poxa, virou uma merda lá. A República é uma droga. O Brasil hoje é o que é por causa da República. E tá cada vez pior, né? Assim, eu me sinto muito mal com o que os brasileiros fazem, com a política brasileira, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a República começou, a gente jogou fora toda a história portuguesa, né? Uma história extremamente foda. Quem estuda a história portuguesa acha sensacional. E para buscar a história recente da França revolucionária do Napoleão, assim. Então, tipo, a Uhum. gente jogou tudo fora o conhecimento que tinha dos portugueses para pegar dos franceses. Uhum. E isso incluiu os livros didáticos. Então, os nossos livros didáticos são muito baseados nos livros franceses, entendeu? Por O isso que é é que uma usam merda. assim mais termos diferentes. Tipo, E isso, por isso que a gente usa muitos termos diferentes. Por exemplo, olha só a burrice dos brasileiros. Aqui, quando vocês vão resolver a equação de segundo grau, vocês falam a fórmula resolvente, né? uhum. Por exemplo, vamos resolver a fórmula com a fórmula resolvente. Né? Aí tu Sim. encontras as raízes lá, ok. Muito bem. Lá no Brasil, a gente chama isso de Bhaskara. Só Ah, que não tem absolutamente nada a ver com Bhaskara. Porque o Bhaskara foi um indiano que escreveu um livro e lá naquele livro tinha a fórmula resolvente. Só que os brasileiros misturaram tudo. Por quê? Porque a gente rapidamente jogou fora muito da história quando a República surgiu, entendeu? Uhum. Eu tenho até um canal onde eu resumo livros e tenho um resumo de um livro da época do Império, assim. E, meu, quando surgiu a República, eles destruíram um monte de coisas históricas, trocaram o nome de um monte de ruas, e o brasileiro comum, assim, ele não lembra, não tem quase nada, assim, da parte do Império na mente dele, sabe? Ele mistura tudo. O Pedro Álvares Cabral é a mesma coisa que o Dom Pedro II, é uma loucura, assim. A única que a gente, né, lembra, naturalmente, é a Princesa Isabel, né? Que eu não sei se vocês conhecem a história da Princesa Isabel aqui em Portugal, porque ela praticamente só viveu no Brasil, né? Ahm, eu acho que não. Nós temos uma rainha Isabel que é conhecida cá, mas a princesa não. Não é, com certeza não é a Princesa Isabel, porque ela era filha do Dom Pedro II e tal. Só que daí o Dom Pedro II já estava velho e ele era meio maçom, assim, meio republicano mesmo. Daí nisso eles acabaram, né, tendo força para instaurar a República lá no Brasil. Mas nossa, se a Princesa Isabel fosse imperadora do Brasil, hoje eu acho que Portugal e Brasil ia ser uma coisa só, assim, junto com as colônias portuguesas, as colônias, né, na África lá, ia ser um Uhum. super império muito louco, que ia dar pau aí em tudo quanto é Não americano, sei. russo, ia ser muito louco. Mas acho que Portugal nem, pronto, nem a si próprio quase está a fazer assim grande trabalho mesmo na Europa, então como é que íamos?
Tipo, Justamente porque também surgiu a República aqui em Portugal, né? Esse foi o problema. Ah, vai dizer, tu é das Forças Armadas, certo? sim, sim. Não seria muito mais legal tu ser das Forças Armadas do Império Português? Nossa, ia ser muito mais louco. Sim, sim. Poxa, eu também acho muito mais louco. Lá no Brasil agora o comunismo voltou, né? E, poxa, as Forças Armadas elas estão tão molengas que eles deixaram os comunistas entrar. O único serviço deles era não deixar os comunistas entrar e eles Pois, foram. pois foi. Ouvi, pronto, passou cá também nas notícias que o professor também deve ter visto, e invadiram o Congresso lá, não foi? A semana passada, acho eu. Sim, Ah, mas isso acho a que não foi. direita brasileira é tão burra que eles caíram no mesmo golpe que aconteceu lá nos Estados Unidos. Pois, Foi a nos mesma Estados coisa. Unidos, não foi? Foi, Foi a mesma que coisa. invadiram o Congresso. Os caras quebraram 2 vidros lá, são chamados de terrorista. Agora, o governo que entrou fez o maior esquema criminoso da história da humanidade, nunca na história da humanidade, desde o Egito, foi roubado tanto, eu não tô brincando, é sério isso. Nunca foi roubado tanto, e tudo bem, o governo tá lá de novo, entendeu? É ridículo. São essas forças estrangeiras que se tivesse o Império Português aí não tava rolando não, ia ser muito louco. Bem, voltando aqui. Agora, então, resumindo, né? Essa parte da matéria é tu olhares uma transformação e escrever ela como uma matriz, né? Então, nós tínhamos ali uma linha de equações que descrevia a transformação, mas, como tudo, na matemática, tu consegue descrever como uma matriz. Tu só tens que saber onde colocar cada componente. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Seja isso. Muito bem. Essa é uma matriz 3 por 4. Então, tem coisas assim que tu tens que bater o olho, como tais a dizer aqui na frase, e já imaginárias. Assim, ó. Se é uma matriz 3 por 4, ela vai te induzir, né, a uma transformação de R4 para R3. Como é que tu sabes isso? Porque tu tens que fazer essa matriz multiplicada por uma coluna, né? Uhum. Uma matriz que vai multiplicar uma coluna. É sempre assim. A matriz da transformação sempre vai multiplicar uma coluna de componentes. E daí, tu sabes aquela regra de multiplicação de matrizes, né? Se tu tens uma matriz 3 por 4, obrigatoriamente, para ocorrer a multiplicação de matrizes, a matriz aqui do lado multiplicando, ela tem que ser 4 por alguma coisa. Concordas comigo? Porque como aqui Ah, tem 4 colunas, aqui vai ter que ter 4 linhas para ter a multiplicação. Certo? sim, Isso. E, como tu estás a buscar aqui uma transformação, né, tem que ter uma coluna só. É sempre isso, entendeu? É sempre uma coluna. Só vai ter que ok. tomar cuidado com quantas linhas essa coluna vai ter. Aqui no caso, 4, porque aqui nós temos 4 colunas, certo? 4 linhas aqui, 4 colunas aqui, ok? Então isso Ok. implica, obriga que tu estás falando de uma transformação que vai do R4, porque tu tem 4 variáveis aqui, para R3. Porque a hora que tu fizeres essa multiplicação, tu vai ter uma matriz coluna de 3 linhas, Ok. ok? Pronto. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Quando tu faz essa multiplicação, daí claro, né? Aqui é só multiplicar termo a termo. Eu acredito que isso para ti é bem tranquilo. Tu vai chegar nisso. Isso aqui é essa transformação. Cada elemento aqui, cada linha é um termo aqui da transformação, tá vendo? Uhum. Ok. E, Isso. Diga. certo, certo. Ah, nada, nada. Estava a dizer que depois. Mas eu posso mostrar a transformação como também aquela forma de meter a imagem para pôr o X para fora, mais o Y para como vários vetores, ou a transformação é sempre tudo lá, a expressão toda dentro de parênteses. Ou eu posso ter. Não, é igual, não é? Por exemplo, escrever assim, eu escrever X 1, 2 mais Y1 0 e por aí adiante. Isso. Isso seria Y1, fazer zero pelo outro dois. sentido. A gente foi de trás para Ok, frente aqui. Tu tá fazendo de frente para trás essa transformação, mas é isso mesmo. ok. Isso mesmo.
É sempre tu, com o tempo, tu vai se adaptando a entender o que é cada termo. Por exemplo, quando uma pessoa olha isso aqui, Uhum. uma pessoa que já está estudando álgebra há algum tempo, ela vai fazer o seguinte, ela vai escrever desse jeito, matricialmente, e depois ela vai ver como que tem que ser a matriz 4x4, né, a matriz 3x4 da transformação, para que isso surja. Ok. Então, é bem comum isso. Agora, tu não precisa se preocupar tanto com isso. Talvez para tua prova tu até precise. Mas quando tu fores fazer matrizes de autovalores e autovetores, é sempre a mesma ordem, tá? É sempre matriz quadrada. Então, Uhum. a gente está trabalhando aqui com um caso muito específico, né, onde tem núcleo. Mas, por exemplo, lá nos operadores, onde tu fazes a diagonalização, autovalores e autovetores, Certo? é uma matriz quadrada sempre, então é um pouco mais fácil, tá? Mas a Ok. princípio é isso. É sempre essa lógica aqui, tá? Tu tens um vetor, tu consegue construir uma matriz de transformação que representa isso. E a partir dessa matriz, daí tu tira outras coisas interessantes, como eu estava falando agora. Diagonalização, autovalores e autovetores, etc. Tá? Tá. Então, tá. O que ele está pedindo aqui? Encontre a matriz de transformação. Bem, eu preciso ir no banheiro, tá, Miguel? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um print screen da tela aqui Uhum. para ti, para que tu uses como base para encontrares a matriz de transformação do outro caso aí, que supostamente é um pouco mais fácil, tá? Ok. Porque, veja, agora tu tens a transformação, ele quer que tu encontres a matriz, fazer o serviço contrário, que é o que eu estava a te explicar agora rapidamente. Beleza? Ok. É dessa transformação do exemplo 135. Então eu já volto. No voltar, tu me Sim, diz sim. a que pé está, já volto.
Pronto, desculpa a demora. Sem problema, professor. Conseguiu escrever a matriz? Eu achei que sim. Ah, Eu, é? Como é que eu- ficou? ficou 10x menos 20y menos 30z, a primeira linha, e x menos 2y menos 3z, mas pá, pode estar tudo errado e eu não percebi nada. Hum, eu só pensei que era pegar pronto, Poderia na comentar uma foto transformação. dessa matriz só para eu verificar? Ok. Mandar uma foto. Na verdade, nem precisava mandar, né? A matriz é essa aqui. Ficou igual isso aqui? Ah, ficou. Ficou. Ah, tá bom. Perfeito. Nesses casos, tens que observar ali na definição, né? De para onde vai, de onde foi, para onde vai, esse tipo de coisa. Acho que tá tranquilo. Então, né? Saber obter a matriz é muito importante para os assuntos vindouros. Ok. Muito bem. Então tá, é o que ele está dizer aqui, né? Agora a gente vai para a matriz de uma transformação linear, beleza. Acredito que por meio das bases aqui da transformação. Então tá. Vamos ver um exemplo aqui para não perder tempo. O que acontece, né, muito, é que tu tens a seguinte situação. Um vetor, ele está descrito de uma forma, só que se tu tiveres uma outra base, tu pode descrever o mesmo vetor de outra forma. Isso acontece direto na física, por exemplo. Quando a gente tem a força-peso lá, a gente acaba descrevendo ela como uma combinação linear de dois outros vetores numa nova base, quando tu giras ali o eixo, para que ele fique paralelo ao plano, né? Plano que o bloquinho está caindo, por exemplo, aqueles problemas de física. Na prática é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Isso acontece bastante na álgebra linear. Então vamos ver um exemplo aqui, onde acontece uma coisa do gênero. Eu estou resumindo, né? Tu tens que ver também o seguinte: transformação linear é 20 horas de aula uma faculdade lá no Brasil. Eu estou resumindo tudo isso a 1 hora. Sim, sim. Beleza? Então é para tu entender assim que a coisa às vezes eu estou passando meio direto, mas é que eu quero ver toda a matéria antes de ir para tua prova, que ela envolve de tudo ali, pelo que eu vi nas questões. Então tá, seja do R3 para R2, né, uma transformação, tal que essa transformação, tá aí, ó, de 3 vai para 2 componentes. E ele tá dando essa base. Agora, eu não sei o que ele está dizendo aqui, se essa base é a base da transformação, não estou entendendo direito. E betalinha. Tá, ele quer então que tu encontres aqui a transformação que vai da base beta para a base betalinha, a matriz de transformação que vai da base beta para a base betalinha. Ok. Ok. Então, o que acontece? Tu tens o seguinte, Eu, diga. eu acho que Não, no teste também sai coisas assim do género, tipo transformações com ah, mudanças de base. isso, Hum, exatamente. pois. Eu vi E que eu tem não sei muito bastante bem. disso lá. Ok. Então vamos com um pouco mais de foco aqui. Beleza. Se tu olhares para essa base, né? Ela é uma base do R3, ok? E ela descreve todo o R3. Porque sendo três vetores no R3, e ele sendo LI, então tu tens todo o R3, né? Tu tens todo o R3. Outra Uhum. base, né, poderia ser a base canônica, 100, 010, 001. A base canônica também descreveria esse mesmo espaço, quero dizer. O problema é que nós não estamos querendo apenas descrever o espaço, nós queremos descrever o espaço seguindo uma regra, né? Esse é o ponto. Então tá bom. Só quis te dar uma ideia aqui, que normalmente a gente trabalha com a base canônica, mas aqui ele não está trabalhando com a base canônica. Beleza. Então tá, aos poucos.
ele primeiro encontra a transformação, né, desses vetores. Transformou os vetores, ok. Simplesmente pegou esses valores, jogou na transformação e obteve esses. Nada demais, né? Agora ele vai pegar essas respostas e escrever como combinações lineares dessa outra base aqui. E, bem, como essa base também é LI, tu também pode descrever todo o R2 com essa base. Normalmente a gente usa a base canônica, mas aqui por algum motivo ele quis usar essa base. Beleza, então transformou e agora tu vais escrever esses vetores transformados como combinação linear. E, a princípio, cada um desses coeficientes aqui vai ser um elemento da tua matriz de transformação, ok? Lembrando que é essa matéria que a gente está estudando, de uma transformação linear. Ok. Eu Então, não esses sei se eu caras estou a. Eu não Diga. percebo de onde é que vem o 2, 5. Eu não sei se eu estou a perceber muito bem. É bem simples, ó. Por exemplo, esse é o vetor 1, 1, 1, certo? Tu Certo. pegas esse Então vetor e tenho de joga aqui na aplicar. transformação. Certo, exatamente o ali. Isso. Então vai ficar Já 2. percebi, já percebi, já percebi. Ok, ok, ok. Sim, sim. Foi, não. Pronto. Já Tranquilo. percebi. Então, beleza. Agora a ideia é encontrar uma matriz que lida, que pega essa transformação aqui e escreve ela como uma relação entre essas duas bases aqui, ok? Essa matriz que representa isso vai ser dada por esses coeficientes. Então, Ok. daí, novamente, né, é só tu resolveres um sistema. Um desses sistemas é que eles são sempre iguais, né? Tipo, pelo menos o lado esquerdo é sempre igual. Uhum. Sempre a mesma lógica aqui. Vai mudar o lado direito. Pronto. Então, quando tu encontras, tu acabas de encontrar, então, a matriz de transformação que pega da base B, transforma para a base beta'. E transforma da base beta para a base beta'. Ok. Ok? Então, é isso. Veja Então, que parece... Diga, pode falar. então eu encontro. ahm, Pronto, eles dão as bases e eu aplico, pronto, transformo-os usando a matriz e depois tenho de dizer que a base, a outra, é qualquer coisa vezes. ahm, não, que o resultado é qualquer coisa vezes a outra base, é isso? Não, não sei, se calhar não me estou a explicar muito bem. Mas eu entendi a tua lógica. É exatamente isso. É Ok. exatamente isso. E depois É, resolvo sistemas para dar, para descobrir o A, B e por aí adiante. isso. E depois meto-os numa matriz. Normalmente a gente acaba a colocar numa matriz, né, para representar mais fácil e conseguir tirar informações ali da matriz, né? É que assim, Ok. num primeiro momento parece meio inútil, né, meu? Mas para que eu vou obter uma matriz que transforma de uma base para outra base por causa dos autovalores e dos autovetores, né? Então, por hora, assim, e também porque esses negócios fica mais fácil de colocar no computador. Então, Uhum. é sempre melhor para o computador trabalhar com matrizes. Então, essa é a E, motivação. Diga. e porquê é que eu tenho, porquê é que eu meto A, A, B e depois tenho de fazer A, B numa coluna C, D, tipo. Porque lembra-se que se tu multiplicasse por um XYZ genérico, né, Uhum. aqui do lado, isso teria que dar a tua transformação, né? Sim. Basicamente é isso. É isso. Mas daí tu tá pensando, mas se eu meter um XYZ genérico aqui, não vai ficar igual. De fato não vai. Por quê? Porque essa base aqui, quer dizer, essa transformação, ela não leva em conta essa base. Esse é o ponto. Ela leva em conta uma outra base Uhum. canônica. Só que aqui tu estás pegando uma transformação na base canônica, por exemplo, e transformando com uma outra base. Então, é comum a pessoa se perder aqui, né, em tantas bases diferentes e tal, mas por hora, se tu entenderes a técnica aqui de obter isso, já está ótimo, tá? Se tu Uhum. entenderes a técnica de obter uma matriz de transformação de uma base para outra,
que é essa regra aqui, né? Colocares isso cada coeficiente aqui é um termo da coluna, né? Já tá ótimo. Tem que lembrar Ok. que vai ficar desse jeito mesmo, porque senão tu não vai ter, né, novamente do R3 para R2, né? Uhum. Sempre precisa ter do R3 para R2. E agora que vem o ponto importante, olha só, esse é o ponto importante. Que se tu queres a transformação, né, dada, a resposta da transformação dada numa base beta, é tu pegares aqui a matriz de transformação que leva da base alfa para a base beta e multiplicares por um vetor da base alfa. Ok? Ok. Porque quando tu olhas essa transformação, ele não está exatamente dizendo qual é a base dela. Tu podes até obter a base a imagem, né? A base da imagem, Uhum. etc. Né? Se tu até tirares aqui a base da imagem, não vai dar esse vetor, né? Sim. Não vai te dar esse conjunto aqui, certo? Vai te dar outro conjunto, né? Claramente. Por exemplo, teria um vetor que seria o 2, 3, 2 e 3. Até porque nós estamos a falar aqui de uma imagem do R2. Então, note que isso aqui não está estritamente associado com nem a base da imagem, nem a base do. Desculpa, a base da imagem, nem a base do domínio. Uhum. Porque, tudo bem, tu tens o R3 inteiro, né? Quando tu chegas para um aluno, sei lá, se eu te perguntasse que, me dá uma base do R3, muito provavelmente tu me daria a base canônica, certo? 100, Sim. 010, 001. Isso que eu quero dizer. O problema é, tu não precisa estritamente utilizar a base canônica para descrever algum vetor do R3. Tu não precisa. Pode utilizar isso aqui se tu quiseres. Né? Sim. Isso aqui descreve qualquer vetor do R3. E a ideia é essa. A ideia é, independente da transformação que tu tiveres, agora eu tô escolhendo que os meus vetores do meu domínio vão ser combinação linear dessa base aqui, não da base canônica, ok? Esse é o poder da matriz transformação de base beta para base betalinha. Eu está escolhendo um conjunto como base aqui do meu domínio. O conjunto é esse, não é mais a base canônica, ok? Ok. Já Então eu percebi. vou ter uma transformação onde eu escolhi isso como base do domínio. Isso é muito legal. Isso aqui também como base da imagem, né? Porque se tu olhares aqui a transformação, né, tu podes ter aqui qualquer vetor do R2 aqui. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco na aula, né? Tu pode ter qualquer vetor do R2 como resposta aqui. Então, tudo bem. Mas eu quero justamente que os vetores dessa minha transformação sejam múltiplos disso. Eu posso ter múltiplos de qualquer vetores ali, mas eu quero que sejam múltiplos disso. Eu quero descrever minha resposta como múltiplos disso. Então é isso que essa matriz induz. Okay? Ela leva em conta, assim, essa transformação. Eu vou colocar um vetor, ele vai ser transformado desse jeito, mas eu quero que sejam sempre vetores que sejam combinação linear desses na entrada e combinação linear desses na saída. Ok? É mais ou menos isso. Ok. Beleza? Sei que é um negócio assim muito, nossa, professor, mas é muito abstrato. Pois é, por isso que tem 20 horas disso na faculdade até fazer a prova. Sim. Sem contar as 20 horas anteriores de subespaço vetorial, né, que também é bem abstrato. Então não se preocupe tanto, por hora se tu decorares a tecnicalidade, tá bom. Pronto. Então aqui, olha só que interessante, né? Tu sempre vai lembrar da lógica, porque o alfa de baixo vai cortar com o de cima e vai te dar um vetor, né, nessa base aqui. Beleza. Muito bem. Então tá, agora ele vai pegar umas coisas meio complexas aqui, né? Vamos ver esse exemplo que volta a ser cartesiano. Um exemplo mais prático, né, Miguel? Vamos lá. Então, do R3 para R3, essa é a transformação. Muito bem. E aqui está a base alfa, aqui está a base beta, e ele quer que tu encontres aqui o T de alfa beta e o T de beta alfa.
Olha só. Que... Então, de novo, escrever esses vetores aqui como, por meio dessa transformação como combinação linear dessas bases. Então vamos lá. Vamos primeiro encontrar o alfa beta. É o que pega um vetor da base alfa e transforma para a base beta, ok? Certo. Então tenho de transformar 0, 0 de acordo com o, o T é 2x. Professor, A transformação está aqui. está aí embaixo. Pode pegar aqui mesmo. Ok. Já está aí resolvido. Ok, professor. Pensei que era para... Sim. A conta está aqui, não precisa se preocupar, senão a gente ia ficar muito tempo. Ok. Olha só, essa é a transformação. Então, como tu queres pegar um vetor, né, combinação linear ali da base alfa e passar para a base beta, o que a gente tem que fazer? A gente pega a base alfa, que é esta, e põe na transformação. Então foi o que ele fez aqui. Uhum. Primeiro vetor, a base alfa é esse. Coloco na transformação, transformo, vira esse vetor aqui. X é 1, Y é 0, Z é 0, vai ficar isso. Quando colocar essa transformação. Ok? Agora eu não... BT. Ok. E eu não percebo a segunda transformação, a do 1, 1, 0. Essa aqui, de novo, né? X é 1, Y é 1 e Z é 0. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 menos 3 menos 0. 2 menos 3 é menos 1. Ok. Tenho de... ok. Certo. Pronto. Então tá, então agora que tu pegou a base alfa e transformou ela, tu queres escrever esse vetor transformado como uma combinação linear da base beta. Uhum. Pronto. Então tu já sabe que cada um desses coeficientes vão ser, na prática, os valores da coluna dessa matriz de transformação, certo? Sim. Vai ser... em linha vai ser A1, A2, A3, depois B1, B2, B3 e assim. eh, As linhas. Isso, Ok. basicamente isso. Então, aí tem que fazer essa conta, que é longuíssima, né? Muito longa. Para cada uma delas. Claro que a gente não vai fazer, eu sei que tu sabes resolver um sistema, né? Não tem nada demais aqui. Ele faz aqui por resolvendo o sistema, ficou desse jeito. Ok. A resposta é isso, tá? Cada um dos componentes ali, por exemplo, o A1 vai ser esse, o B1 vai ser esse e o C1 vai ser esse. Assim vai. Só que ele está pedindo uma outra coisa também ali na questão A. Na questão A aqui. Ele, além de pedir a transformação que vai da base alfa para base beta, ele quer que vá da base beta para base alfa também. É por isso que ele está ali a Daí, fazer a inversa? Lá embaixo? exato, tu não precisas refazer tudo, né, com os vetores invertidos ali. Precisa. Uhum. É só fazer a matriz inversa e pronto, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Então, por exemplo, se na prova ele te der a matriz inversa, te der uma matriz, encontre a transformação contrária e tal, só fazer a inversa. Pronto. Daí é isso. Agora, para que serve tudo isso, né? Serve para que tu pegues um vetor numa base, multipliques pela transformação e descubra qual é esse mesmo vetor na outra base. Por exemplo, aqui na B, um vetor na base alfa é esse. Agora ele quer saber quem é esse vetor transformado, só que na base beta. Uhum. Então, para isso, tu tens que obter a matriz de, né, já obtemos, claro, a matriz de transformação da base alfa para base beta. Daí vai ser só tu pegares E esse vetor aqui e multiplicar. só aplicar na matriz? Só multiplicares, exatamente. Ok. Daí, olha só o que ele fez aqui. Aqui B, né? A matriz foi obtida lá, multiplicou. Na hora que tu multiplicas, tu tem isso. Então, o que é isso aqui? O que é essa resposta? Esse vetor aqui
da base alfa, transformado e na base beta, ok? Ele deixou de ser esse vetorzinho, ele foi transformado, só que não só foi transformado, como saiu da base onde ele estava, que era alfa, e foi para beta. Beleza? Além de ter sido transformado, ele foi para uma outra base. Muito bem. Então, loucuragem, né? Muita coisa. Beleza. Tem todos esses negócios de injetora, sobrejetora e tal. Isso é tudo teórico, né? Eu não quero entrar nisso agora. Mas eu também não quero entrar nessa parte de composição aqui, que eu acho que eu não vi lá no teu teste. Então, daí o capítulo acaba, tá? Eu acho que a gente pode, então... Bem, só tem um negócio que eu quero ver antes aqui, para a gente poder fazer a questão teórica também ali da tua prova. Daí a gente pode ir para as questões da tua prova, tá? Aqui, ó. Essa página aqui, a página 72, é muito importante. Quando tu tiveres alguma dúvida de teoria, né, injetora, sobrejetora, dimensão de espaço, etc., tu vens na página 72 da minha apostila. Certo. Vamos lá. Vamos ver. Diga. Esta aula depois também vou poder vê-la depois no... Gravada? Sim, sim. Está sendo gravada, depois eu vou colocar lá no... Ok. Boa. Obrigado. Então tá bom. Vamos lá. Definição. Dada essa aplicação aqui, o que é uma injetora, né? Direto eles perguntam, o que é uma injetora? O que é uma sobrejetora? Uma injetora é quando tu tens dois vetores e tu transforma esses dois vetores, e para que a transformação desses dois vetores seja igual, é obrigatório que eles sejam o mesmo vetor. Okay? Isso é uma transformação injetora. Se tu, na prática, o que é isso? Né? Vamos pensar na matemática básica, lá do secundário. Se tu tens, por exemplo, uma reta, né? E tu tens uma resposta na reta, por exemplo, y é igual a 3 lá na tua reta. Obrigatoriamente tu tem um x, um exclusivo x, um único x que vai dar isso. Tem um outro valor de x que tu pode colocar e vai dar o mesmo y igual a 3, por exemplo. Tá bom? Então por isso que a gente diz que a equação da reta é uma injetora. Porque para que tu tenhas uma resposta de y, obrigatoriamente veio de um único x. Daí tu pode estar pensando assim, mas não é para todas as funções desse jeito, professor? Não. Pensa na função y igual a x quadrado. Digamos que tu queiras obter y igual a 4. Na função y igual a x quadrado. Qual que tem que ser o valor do x para que o y seja 4? 2 ou menos 2. Perfeito. Então tu teve dois valores que deram a mesma resposta. Por isso que a função y igual a x quadrado não é injetora. Porque para uma mesma resposta tu tem duas entradas, né, que dão essa mesma resposta. Beleza? Por exemplo, a equação da reta é injetora, a equação da parábola não é injetora. Muito bem. Isso é um bom exemplo para tu entenderes o que é uma injetora. Agora vamos para a sobrejetora. É aquilo que eu estava te falar lá no meio da aula. Que se tu tiveres uma transformação que vai para um espaço e tu consegues descrever qualquer vetor desse espaço inteiro, então tu tens que o teu contradomínio é igual à imagem. Quando tu tens o teu contradomínio igual à imagem, tu tens sobrejetora. Agora, mas professor, não é sempre assim? Não. Lembra daquela projeção que a gente viu lá, que tinha até um desenho meio colorido aqui na apostila? Aqui, ó. Sobre com a imagem. Sim. A resposta, ela tá no R3, olha só. Eu estou descrevendo esse vetor aqui no R3, ó. A transformação é x, y, 0. Só que tu olha para essa transformação, tu olha para esse vetor e tu sabe que, apesar de ele estar no R3, ele só precisa de duas dimensões para ser descrito, que são as dimensões do plano. O z é sempre 0, tu sempre sabe que o z é 0, não é mesmo? Então, apesar da resposta estar no R3, do teu contradomínio ser o R3, a tua transformação tá no R, vamos dizer assim, tem duas dimensões só, x, y, né? Puxa uma base disso aqui, não vai ser a base 1, 0, 0 e 0, 1, 0?
base da imagem aqui não vai ser 1, 0, 0 e 0, 1, 0? Sim, Né? Que tu isola o X, vai ficar 1, 0, 0. Agora isola o sim, Y, sim. 0, 1. 0, sim. Pronto. Então, diretamente, tu tiras aqui que a base da imagem da tua transformação tem dois vetores só, dimensão 2. Portanto, a transformação está no R3, mas ela tem dimensão 2. Então, o contradomínio não é igual à imagem. O contradomínio é dimensão 3, imagem dimensão 2. Portanto, isso aqui não é sobrejetora. Isso aqui é um exemplo aí de coisa que não é sobrejetora. Pronto. Beleza? Sim. Então Ok, é. tem. ah, Diga. Injetora é se cada X tem uma imagem diferente e subjetora é ah, se o espaço de chegada é igual ao contradomínio. Isso, perfeito. Ok. Nossa, perfeito, perfeito. Eu não teria como explicar melhor. Muito bem. Ahn, beleza, então entendemos essas duas definições que, olha, eu demorei algum tempo para entender nessa minha vida aí. Que bom que tu já entendeu rápido. Vamos para a observação. Da definição acima, vemos que a função será sobrejetora. Se existir V pertencendo à imagem, a domínio ali, tal que. Tá, isso aqui é uma definição muito boba. Agora já tem uma definição muito mais interessante, porque é uma definição bem algébrica, que fala sobre o núcleo da transformação. Olha só. Se tu tiveres que o núcleo da tua transformação é apenas a solução trivial, ou seja, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, por exemplo, no R3, Uhum. isso só vai acontecer se tu tiveres uma transformação injetora. Então, quando Ok. se por acaso tu provares, meu Deus do céu, o meu núcleo é só a solução trivial mesmo. Então, tu pode ter Uhum. certeza que a tua transformação é injetora. Tá? Ok. Então, já é uma coisa bem interessante, porque ele pode no enunciado dizer, ó, sabendo que essa transformação é injetora, faça determinada coisa. Então, tu já sabe ali que o núcleo é zero. E se tu sabe que o núcleo é zero, tu já vai saber isso aqui também, olha só. Que a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Uhum. Muita coisa para lembrar, né, Miguel? Ok. Mas o núcleo ser zero ahm, afeta pois a dimensão do núcleo é o quê? 1? A dimensão do núcleo. Sim, se o núcleo for só a solução trivial, não é? Se for 0, 0, 0, a dimensão dele é 1? Isso. Ok, pronto. Vamos para o outro colorário aqui. Ó. Se a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, Hum. então T é linear, T linear, né? Ou seja, a tua transformação linear, é o que Uhum. a gente está sempre trabalhando aqui, claro, né? É injetora, se e somente se também for sobrejetora. Ok? Ok. Então, legal, né? Novamente, uma situação obrigatória aqui que tu podes utilizar aí, né, nas questões teóricas. E finalmente, o último corolário importante aqui, que na tua transformação, uma aplicação linear injetora, isso é um nome, né? Eu não sei como é que vocês chamam aqui em Portugal, até eu estava dando aula de álgebra linear. Outro rapaz, ele não chamava de transformação linear, ele chamava de operação linear. Então, Mas eu acho que isso depende de faculdade para faculdade. Porque o meu professor também chama transformação linear. E a minha namorada também acho que chama operação linear ou outra coisa. Aplicação linear. Portanto, aplicação, tem que se tomar cuidado, porque operação é esse caso específico isso. aqui. Ok, ok. O que é uma operação? É uma operação de quando tu vai do espaço para o mesmo espaço, ou seja, do R3 para R3, do R2 para R2. Das Ok. matrizes 2x2, das matrizes 2x2, exatamente. Como o último exemplo que vimos da transformação com mudanças de base também era de R3 para R3. E isso Exato, era uma operação linear, então. isso. Ok. Que normalmente é o caso quando tu estás trabalhando em situações reais, assim, tá? Uhum.
Porque às vezes isso aqui é muito genérico, mas, por exemplo, tu queres fazer tu queres uma transformação que rotaciona teu vetor, ou que amplia ele, ou que espelha ele. Isso vai ter que ser obrigatoriamente do R2 para R2, porque tu está pegando um vetor real e transformando num outro vetor real, só que Sim, rotacionado. Né? sim, sim, A sim. ideia é essa. Pronto. Então, eu quero pegar a tua prova aqui e pelo menos conversar sobre as questões. Eu não acho que vai ser possível resolvê-las, mas vai ser Sim, possível conversar sobre elas, né? À luz de tudo que a gente viu hoje. Daí tu sim, mas eu tentas acho que fazer. agora Diga. eu tentando fazer e até posso depois ver pronto, os apontamentos que eu tirei da aula e ver a aula ahm, e resolver as questões depois até ao ouvir a aula e assim com o professor explicar também a matéria, se eu me esqueci de alguma coisa. Mas vamos pelo menos conversar sobre cada uma delas, até para tu Sim, sim, teres sim. isso gravado lá e tentares fazer. Né? Eu quero falar sobre cada uma delas. Depois a gente foca naquilo que tu tiveres dúvida, tá? Ok. Eu só quero dar uma luz sobre cada uma delas. Por exemplo, aqui na primeira, né? Ele te dá essa equação, que até pode servir como a regra do teu subespaço. E, muito bem, produto interno usual, que a gente está acostumado a trabalhar na geometria analítica. E ele está Uhum. te perguntando aqui sobre qual dessas Ah, opções é verdade. Diga. ok. Eu não. Aqueles. O W Ortogonal. ortogonal, sim. Eu não. Bem, eu sei que é porque é perpendicular ao W. Isso. Tipo. Mas mais do que isso eu não sei muito bem. Pois é, isso tem a ver com. O, vamos aos poucos aqui. O Porque eu acho que W é o subespaço. Diga. isto aqui tem mais a ver com o produto interno e isso assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Aqui, ó, tu tens o subespaço de R4, ou seja, tu está dentro de uma coisa de 4 dimensões, quadridimensional, tá? Só que, apesar disso, a tua, o teu subespaço aqui tem como regra essa equação, tá? Uhum. Então, tu consegues associar uma dimensão para o teu subespaço. Aí tu vai Ok. ter que descobrir sozinho, né? Fazendo lá aquelas regrinhas de subespaço, etc, né? Encontrar a base do subespaço. Na hora que tu encontrares a base aqui, tu já vai saber a dimensão, tá bom? Ok. Daí o que que acontece? Tu vai ver ali quantos vetores tem na tua base. Digamos que tenha dois. Digamos que tu faça essa conta aqui e encontre dois vetores como base do subespaço. Se tu estás dentro de um subespaço quadridimensional e tu tem dois vetores aqui, significa que tu tem dois vetores que não estão aqui, certo? Sim. Tu está em 4 dimensões, aqui tem dois? E esses é que são o. Boa, isso mesmo. Ok. Essa é a Os ideia. do. Certo, certo. Esse negócio de distância aqui é simplesmente pegares ali Vou aplicar a a equação da fórmula, distância, que é não é? aquela raiz lá, né? X, né, Sim. x0 ao quadrado. Não tem muita conversa. A gente chama até de norma isso do vetor, né? Uhum. E esse vetor aqui pode pertencer. Daí ele está perguntando se pode pertencer à base ortogonal, né? Bem, meio que se tu sabes isso aqui, tu sabe quem não está aqui, né? Então, Ok. então é só veres isso. Se Então não é, está aqui, então diga. é substituir o X, o Y e o Z por esses valores e ver se Se está ali. está Se ali. estiver ali, significa que não está aqui, entendeu? Ok. É isso. A ideia é essa. Beleza, vamos para a próxima. Tem uma matriz de transformação aqui. Pode ser, né? Uma matriz de transformação. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Bem, tá perguntando se é vetor próprio. Daí tu tem que saber obter o vetor próprio. Eu acho Sim, que é, tu é sabe, né? fazer pronto, menos lambda Uhum. e depois o determinante e assim. Isso, acha o valor próprio, joga nessa mesma matriz, enquanto o vetor próprio fazendo Sim. uma relação, até tu pode escalonar ou simplesmente fazer ali o sistema. Ok. Muito bem, encontra aqui, né? Simplesmente encontrar, fazer a conta, nada demais. Ah, Ahm, a mas, por diga. exemplo, quando me dizem isso, o vetor é vetor, não sei o quê, eu tenho de fazer esse trabalho todo e tenho de encontrar todos os valores. Não posso só. Não há uma Não. maneira de.
Pois. Tem que Ok, fazer ok. tudo. Infelizmente, esses negócios é longo. Até por isso, eu acho que eu vou te apresentar uma forma, né, mais rápida. Claro, não vai poder usar isso na prova, a princípio. Mas deixa eu te mostrar aqui. Symbolab. Conhece o Symbolab? Sim, acho que o professor já falou, não foi? Pois é. Tu tens que, além de conhecê-lo, saber utilizá-lo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa matriz aqui, colocar lá no teu WhatsApp. E daí tu vai meditar ela, tá bom? E a gente vai tirar rapidinho, basicamente tudo que está sendo pedido aqui nesse problema, tá? Meu Deus. Ok. Simbolab mudou. Meu Deus, Simbolab mudou. Que loucura. Vamos colocar aqui, como é português do Brasil, né? Eu acho que tem que escrever. Ah, não, é vetores próprios. Como é que tem essa? Vou clicar aqui só para ter como padrão, agora a gente muda, tá? Qual que é a nossa matriz mesmo? A matriz ah, é Te mandei no WhatsApp. 300. Ah, Isso. não percebi, professor. Eu te mandei no WhatsApp a 300. matriz. Ah, ok. Tá. É sim, Isso, é menos 300 7 vezes menos 2, né? 732 menos 723, é isso. Se escrever vetores próprios, ele vai fazer tudo. Como é a parte de baixo ali? A Menos última linha? 723. A última linha da matriz, qual que é? Menos 723. Desculpa, professor. 7. Eu não consigo ver. É 7, 2. 2, 3. É só clicar no Enter aqui. E, bem, eu pago, ele mostra todos os passos, né? Mas, no mínimo, ele vai te mostrar aqui os autovetores, né? Tá aí. Uhum. E ele mostra também os autovalores associados a cada autovetor aqui, ó. Lambda 1, 3 e 6. E 5. Então, ali dá para ver, né, se a soma tá certa. Então, usa isso aqui como para facilitar a tua vida, né? Não tô dizendo para tu não fazer a conta, mas é que é muita coisa, né? Uhum. Então seria legal tu usar isso aqui só para ter como base, perder tempo errando a questão e tal. Beleza, vamos voltar na prova. Aqui ele está falando, ó, sobre ejetiva, então tu sabe que o contradomínio igual a imagem. Também é injetiva, então tu sabe que tem aquela regra lá que para ser injetiva tem que ter uma coisa igual ali, assim, né? Aí tá perguntando Uhum. aqui sobre isomorfismo. Isomorfismo, se eu não me engano, é a mesma coisa que ser bijetora. Ou seja, ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aqui ele está falando sobre a composição. Putz, isso a gente pulou. Mas está lá na apostila, tá? Está na página 80. Se tu vê lá. Putz, que merda. Tem que ver esse negócio de composição, de transformação. Mas é uma transformação dentro da outra. É como se na prática, tu vai multiplicar as matrizes, assim, resumindo. Tá bom? Ok. Infelizmente não deu para falar. A gente viu coisa pra caramba. Sim, sim. Ó, Também era aqui, tanta coisa. diagonalizar, né? O que é diagonalizar? Resumidamente, Eu, é tu eu achar diagonalizar, isótopo. eu acho que eu percebo. É fazer aquele do A é igual a S, D, S elevado a menos um. E Isso, S é a matriz dos vetores próprios. isso. D é Valores dos próprios. valores. E S menos um é inverso, pronto. Pronto, exatamente. 5. Bem, Mas para tu ver como essa uma lista. pergunta, professor. Pronto, eu não sei se o professor sabe porque tem a ver com quem está a corrigir, mas por exemplo, essa pergunta A4, eu tem 3 alíneas. Eu podia só hum, fazer tudo, tipo, diagonalizar e fazer tudo hum, quase na mesma coisa e depois ah, fazer, eu tinha de tipo fazer dividir em 3 e depois o espectro e depois não sei o que é, porque parece tudo a mesma coisa. Tipo, se fosse Pode só fazer. diagonalizar, eu ia ter de fazer os outros passos na mesma, o A e o E. Pode fazer, sim. Ok. Ah, aqui.
processo de Gram-Schmidt, não deu para ver também. Se tu queres a projeção ortogonal, tens todo um processo lá, eu recomendo que tu procures ortogonalização de Gram-Schmidt. Não Tem deu a ver para ver? com as projeções. Não é aquele do. Não, porque aquele lá que a gente viu era no plano. Aqui tu está projetando uma transformação num outro vetor. Uhum. Aí é um pouco diferente. Só isso. Tem muita coisa aqui na tua lista, né? Então, recomendo aí que tu dê uma boa lida na matéria que a gente não viu, mas, né? O que Sim. tem de transformação a gente viu já, né? Isso aqui, por Sim, sim, sim. exemplo, a gente viu tudinho. Tudo bem? Uhum. Então tá, Miguel. Poxa, hoje foi top, hein? Muita coisa, cansativo. Muito cansativo. Sim. Valeu, meu Obrigado. amigo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, valeu. Adeus.